Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, situação difícil, complicada. Flamengo vive um momento de guerra interna na diretoria. Braz versus Cacau Cota. Parece que o Cacau Cota é um cara enfraquecido nesse momento e não é, hein? Prestem atenção nos detalhes que iremos trazer aqui e que pode causar problemas para o Flamengo no futuro. Pedro merece críticas diante do que nós estamos vendo? Muita gente nas redes sociais colocando aquela imagem do Pedro que deveria ter tocado para o lado e saído do gol do Flamengo e que ele não tocou, foi fominha. Flamengo terá 3 desfalques para o jogo importantíssimo de amanhã contra o Bolívar. Olha, vou dizer para vocês, eu queria saber qual a alternativa. Um deles é o Varela, já adianto aqui. E aí, você colocaria Fabrício Bruno de lateral, ou formaria 3 zagueiros, ou colocaria um jogador da posição, que é o Wesley? Comente aqui, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. E eu já de antemão peço para que todos metam o dedo no like. É rapidinho. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, roda, roda a vinheta. Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. E ela lhes dá a oportunidade de apostar. Você fazer primeiro o cadastro gratuito. Nesse momento, o link está aqui na descrição. Vai lá, faz o cadastro. Depois, no seu primeiro depósito, você vai ganhar até R$500 em bônus, mais R$20 em apostas grátis, caso você coloque a palavra Família. Molinho. Quando aparecer código promocional, coloca Família e você vai ganhar esse bônus. Galera, poucas casas de apostas estão dando esse benefício e você pode ganhar aqui no Família da Nação, fazendo o cadastro lá na Betano. Eu tenho algumas dicas, hein? Dicas importantes, jogos do Arsenal, jogos do Liverpool, jogos do Flamengo, tudo agora nesse meio de semana. E você não pode perder a oportunidade de faturar na Betano. Lembrando que apostas esportivas não são permitidas para menores de 18 anos e também você faça com responsabilidade, porque é a melhor maneira. Não aposte aquilo que você não tem. Galera, esse lance aqui, ele tem... Olha, ontem as redes sociais detonaram o Pedro. Impressionante a quantidade. O Pedro chegou até a desativar em algum momento, depois retornou, as suas redes sociais, porque ele foi realmente muito criticado pelos torcedores, chamando de fominha, chamando de egoísta. Realmente o lance é muito claro, né? Tem 2 jogadores do Flamengo do lado, dentre eles um jogador de muita velocidade, que é o Bruno Henrique. Se ele dá o tapa de lado, o jogador sai na cara do gol e o Flamengo com grande chance de vencer o jogo. Um jogo importantíssimo contra o Palmeiras e ele tomou a decisão errada, tentou fazer uma jogada individual, se enrolou todo com a bola e acabou perdendo a chance num 3 contra 2. Só que um 3 contra 2, onde 2 jogadores estavam completamente livres. E eu queria saber de você, o Pedro merece críticas a esse lance? Comente, porque tem muita gente detonando o Pedro que vinha jogando bem, mas realmente nesse lance foi muito mal. Gente, algumas pessoas pedindo, inclusive, Gabigol tem que voltar e tal, e começa aquela história toda. Gabigol, que começou ontem o julgamento do recurso no CAS, para que ele possa ter um efeito suspensivo. Dirigentes do Flamengo consultados e até mesmo um membro do STJD que consultamos estão muito otimistas de que esse efeito suspensivo aconteça. Esse efeito suspensivo pode acontecer a qualquer momento. Pode ser agora, nesse momento que você está gravando, que você está assistindo esse vídeo, como pode ser amanhã, depois, Gabigol podendo jogar contra o Botafogo, por exemplo, podendo jogar semana que vem pela Copa do Brasil. Quer dizer,
não tem uma data específica para poder sair o resultado. Agora, os dirigentes do Flamengo trabalham com a possibilidade de que aconteça ainda nesta semana. Vamos aguardar e ver o que poderá acontecer. Fato é de que o Gabigol é um jogador importante, um jogador acostumado a decisões, e que seria muito importante a presença dele na sequência desta temporada para o nosso Flamengo. Flamengo que vai enfrentar o Bolívar com desfalques. E aí a gente sempre reclama porque o Tite colocou o time titular no segundo jogo decidido já do Campeonato Carioca. Minutagem, os jogadores estão com excesso de minutagem, cansaço, desgaste muscular. Poxa, por que não poupou lá? Agora está poupando em jogos importantes, porque é claro que tem que poupar, não tem jeito. Você tem que rodar o elenco. Mas por que naquele jogo que estava decidido não rodou-se o elenco? Eu critiquei muito no dia que saiu a escalação, falei que eu iria cobrar mais à frente e estou sendo coerente com aquilo que penso. Não pode um jogo que está 3-0, uma final de campeonato carioca, valer mais do que uma Libertadores da América, do que um clássico contra o Palmeiras, onde o Flamengo teve que poupar um De La Cruz, um Pedro. Vejam como a entrada do De La Cruz e do Pedro mudou o Flamengo no segundo tempo. O time foi o outro. Enfim, são decisões erradas da comissão técnica que faziam um bom trabalho, mas que, cara, tem que ser criticado. A gente está aqui para poder analisar o momento. E nesse momento as decisões são erradas e o Flamengo, né, nesse momento vem jogando mal. Qual foi, dos últimos 5 jogos do Flamengo, qual foi o jogo que o Flamengo atuou bem? Melhorzinho foi contra o São Paulo. Você pega o jogo do Flamengo contra o Milionários, terrível. O jogo do Flamengo contra o próprio Nova Iguaçu, muito ruim, o de volta. O jogo do Flamengo contra o Palestino no Maracanã, a gente esperava uma goleada sonora de 7, 8. O Flamengo jogou muito mal esse jogo. Aí o Flamengo pega o Atlético Goianiense, uma partida terrível. Mas o gramado, sempre tem uma desculpa. Mas no Milionário é altitude. Então o Flamengo vai perder para o Bolívar, é isso? Se na altitude você não consegue jogar contra o Bolívar, que é a 4.000 e poucos metros, 1.000 metros de altitude, como é que vai ser? Então, chega de desculpa e vamos melhorar a performance da equipe. O Flamengo não está jogando bem, Tite. Precisa modificar e ter mais de um esquema tático. O Flamengo se prende a um único esquema. Realmente é um time que toma poucos gols, mas às vezes é muito pouco agressivo. Contra o Palmeiras, qual foi a defesa que o goleiro do Palmeiras fez? Perigosa? Nenhuma. Um jogo horrível. O resultado até bom para o Flamengo, mas, cara, a performance foi ruim. Enfim. E aí, cara, tem algumas situações que nos preocupam. Como a guerra interna na diretoria do Flamengo entre Marcos Braz e Cacau Cota. A guerra está velada, galera. E eu vou ler para vocês aqui a informação do Vene Casagrande que saiu ontem no Twitter e que, olha, vai balançar as estruturas do Flamengo. Muita gente pensa que é bobagem, não é. São 2 pessoas de plena confiança do presidente Rodolfo Landim. O Cacau Cota, eu que viajei algumas vezes ano passado com o Flamengo, ele estava em todas as viagens, fiel escudeiro do Landim, um cara importantíssimo na política do clube. Ele lidera uma série de grupos políticos, e grupos políticos grandes. Então não dá para o Landim bater de frente com ele, perde a eleição. Um dos grupos políticos do Cacau Cota tem quase 200 pessoas. Você sabe o que representa 200 pessoas em meio a uma eleição que é decidida com 800 votos, mais ou menos? Cara, é uma loucura. E aí, o presidente, o Marcos Braz, que bateu de frente com o Cacau Cota, e você vai entender o motivo aqui, que eu vou explicar para vocês o porquê, ele proibiu, e o presidente Rodolfo Landim deu razão a ele, o Cacau Cota de viajar com o Flamengo, e o Cacau Cota, a partir de então, está inclusive proibido de entrar no vestiário do Flamengo.
Ele que está sempre lá. O departamento de futebol do Flamengo assumiu a responsabilidade da função do relacionamento com as federações. CBF, por exemplo. O diretor de Relações Externas, Cacau Cota, está escanteado. Inclusive, a ida de Cacau Cota à CBF nesta segunda-feira, vídeo divulgado pelo próprio dirigente, não caiu bem no departamento de futebol. E ele fez um vídeo falando que estava lá e trabalhando. No entanto, já houve a determinação do presidente, a pedido do Marcos Braz, para que ele não vá mais. A alegação, a relação está azedada. E Cacau Cota não está mais liberado para viajar com a delegação para os jogos e nem entrar no vestiário como fazia anteriormente. Olha só a gravidade da situação. Outro detalhe, diz Vene Casagrande, o próprio Cacau confirmou que não está mais viajando com a delegação do Flamengo para jogos e disse que segue apenas determinações. Segundo apurei, Cacau pode até voltar a embarcar, desde que Marcos Braz não esteja, ou seja, a relação dos dois está completamente azedada, o que pode acontecer de forma eventual. E aí nós apuramos, no dia de ontem, o porquê isso está acontecendo. E o motivo é a questão política. Cacau Cota se aproximou de Pedro Paulo, que é um dos maiores deputados estaduais do Rio de Janeiro, e vai se lançar candidato a vereador. E aí vai concorrer com quem? Com Marcos Braz. E quando eles concorrem um com o outro e com o argumento de defender o Flamengo, porque é isso que eles usam, o Flamengo específico, meus amigos, o Marcos Braz se sentiu enciumado e começou a minar o Cacau Cota. Inclusive, teria dito Marcos Braz a pessoas próximas da diretoria do Flamengo: Cacau Cota está usando o Flamengo na questão do estádio, onde ele apareceu dando uma declaração semana passada, dizendo que houve um acordo com o prefeito e que estou feliz da vida, saindo daqui do Palácio nesse momento com o acordo realizado com o prefeito e o estádio do Flamengo irá sair do papel. E aí, meu amigo, isso não é competência do Marcos Braz. Foge à alçada dele, ele não tem como impedir. E ele acha que isso é uma questão eleitoreira, uma questão para se aproveitar. Quem é o Marcos Braz para poder falar isso, hein? Quem é você, Marcos Braz, para poder falar? Eu não estou dizendo que o Cacau está certo, não, mas quem é o Marcos Braz para falar disso? Enfim, teremos muitos desdobramentos com relação a isso e o presidente Rodolfo Landim vai ter que ter muita habilidade e que isso não chegue no grupo de jogadores, porque o Cacau Cota ele é muito próximo de muitos jogadores. Ele frequenta o vestiário do Flamengo há algum tempo. Por exemplo, um dos melhores amigos do Gabigol é o Cacau Cota. Ele é muito próximo ao Gabigol, e não só o Gabigol, estou citando o Gabigol aqui porque eu sei, mas também de vários e vários outros jogadores do Flamengo. Já Marcos Braz também é amigo de muitos jogadores. Então, assim, isso pode prejudicar o Flamengo dentro de campo. E o presidente Rodolfo Landim precisa dar um basta nisso ao mesmo tempo. Como é que ele vai dar um basta se de um lado está um cara forte politicamente, do outro está o Cacau Cota, que é muito forte politicamente no clube. As pessoas não têm ideia da força do Cacau Cota hoje dentro do clube e que pode definir uma eleição. Enfim, são detalhes que nós estamos trazendo para vocês de forma exclusiva do motivo pelo qual o Marcos Braz proibiu a entrada do Cacau Cota no vestiário e proibiu a ida do Cacau Cota para as viagens do Flamengo pelo Brasil. É isso. Ciumeira, vaidade, ciúmes, é o ego da diretoria do Flamengo que sempre atrapalhou, falando mais alto, num momento que não era para acontecer isso. Sabe quem é o responsável por isso? O presidente do Flamengo
e o seu conselho administrativo e o conselho deliberativo, que aprovaram que dirigentes do Flamengo podem se candidatar e ser eleito para cargos públicos na política. Se isso não fosse permitido, não iria acontecer esse tipo de coisa. Enfim, concordam comigo? Então deixa o like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.